Obrigado, Deus, por unção, Pai. Obrigado pela graça, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado que nessa noite, Pai, nós estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a tua palavra, Pai. Com os nossos corações, Pai, abertos, esperando, Pai, que você nos encha, Pai, encha de graça, encha de amor. E que nos ajude, Pai, a colocar a nossa fé em ação, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Deus, porque você é um Deus fiel. Você é um Deus sempre presente, Deus que nunca nos abandona. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, te glorificamos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 11, amados, versículo 3. Vamos ler? Está escrito assim: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi feito do que se vê. Para aí. Só esse versículo que eu quero ler. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível não foi criado do que se vê. Amém? O que o escritor de Hebreus está querendo dizer? Que pela fé, nós cremos que através da palavra de Deus, Deus, Ele declarou, Ele abriu a boca dele, Ele falou, e as coisas aconteceram. E tudo que foi criado, não foi criado de nada que já existia. Amém? Antes de existir qualquer coisa, Deus falou, e as coisas foram surgindo, foram acontecendo. Pela palavra de Deus, nós entendemos que os mundos foram criados. E é interessante, o escritor de Hebreus falou que o que é visível hoje foi feito de nada do que existia, não existia antes, não era visível, não tinha como você ver nada. Amém? Às vezes fica difícil você entender, porque você olha às vezes por um culto desse aqui, hoje ele existe, mas antes dele existir, existia uma madeira. Então ele foi feito de uma madeira e existia uma matéria-prima. Mas o escritor de Deus está falando que tudo que Deus criou, ele não usou matéria-prima nenhuma. Ele falou e as coisas aconteceram. Amém? E nós entendemos dessa forma que os mundos foram criados, que a terra foi criada dessa forma, que o mundo foi criado dessa forma. Amém? Volta lá em Gênesis. Volta lá no início, em Gênesis 1. Nós vamos entender isso melhor. Talvez você estava esperando que eu ficasse lá em Gênesis, não, em Hebreus, onde estava falando sobre fé, mas eu tenho certeza que o que vai sair daqui vai ser rema para a tua vida. Vai impactar a tua vida. Amém? Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Céu e terra estão criados. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós entendemos, nós vemos no versículo 1, fala que Deus criou céus e terra. O versículo 2 já pega e fala que, porém, a terra estava sem forma e vazia. E às vezes dá a impressão que Deus criou o céu e a terra e Ele criou tudo sem forma e vazio. Só que a própria palavra de Deus diz que Deus é perfeito em tudo. Tudo que Ele cria é perfeito. Deus não cria nada bagunçado. Deus não cria nada para ser caos. Tem algumas traduções da Bíblia que falam que a terra estava no caos. A palavra sem forma e vazia quer dizer caos. A terra estava num caos total, estava uma bagunça. Então não dá para imaginar Deus criando nada dessa forma. Deus fazendo uma terra e fazendo uma terra bagunçada. Amém? Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz o seguinte: que Deus criou a terra para ser habitada. Ele não criou ela para estar vazia. Amém? Ele criou a terra perfeita. Então, do versículo 1 ao versículo 2, se passam talvez milhões e milhões de anos. E aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Nós que já ouvimos ministrações do verbo da vida, sabemos o que aconteceu.
E eu não quero entrar em detalhes a respeito desse assunto. Que um grande meteoro bateu na Terra, a ciência mesmo fala isso, um grande meteoro bateu na Terra, tirou a Terra da sua órbita, e uma grande nuvem de poeira se ergueu, tampando a entrada da luz do Sol, deixando a Terra escura, e nisso morreu toda a vida que existia na Terra, morreu. Dinossauros, tudo, morreu tudo. Eles chamavam a era glacial. Amém? Então nós entendemos, nós cremos que esse meteoro se chamava Lúcifer. Quando ele foi expulso do céu, ele foi arremessado na terra, ele veio como um meteoro e os anjos como estrelas e bateu na terra e tirou a terra da sua órbita, porque essa terra é uma bagunça. E a partir do versículo 3, Deus começa a reformar as coisas. Deus começa a arrumar a bagunça que foi feita. Deus fez a terra perfeita, fez a terra habitável, uma terra bonita, cheia de animais, cheia de ervas, cheia de árvores, rios, lagos, mares. Mas nesse momento, no versículo 2, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Ela estava um caos. E a partir do versículo 3, Deus não está criando mais nada, Ele está simplesmente reformando. Amém? Então, o que acontece no versículo 3? Diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Deus começa a restaurar as coisas. Deus começa a transformar as coisas. Nós vimos aqui como Deus age em frente a um problema, em frente a um caos, a uma bagunça. Deus é um Deus que, em frente ao problema, ele não ficou alheio ao problema. Ele criou uma coisa perfeita, mas algo atrapalhou aquela perfeição que Deus criou e aquilo se tornou uma bagunça. E Deus não ficou se lamentando: ai, meu Deus, a coisa está tudo bagunçada, o que eu vou fazer? Quem vai me ajudar? Não, Deus simplesmente olhou para a bagunça e falou: eu vou arrumar. Eu vou consertar de novo. Amém. Nós vemos nesses versículos como Deus se porta em frente ao caos. Amém. Em frente à adversidade. Aquilo que às vezes aparece na nossa vida e para a gente não tem jeito. Talvez nós, com as nossas vidas tranquilas, perfeitas, mas quando nos deparamos com situações que aparentemente bagunçaram a nossa vida, como nós reagimos? Como nós procedemos? Deus aqui está nos ensinando como proceder uma hora dessa. Como proceder quando a minha vida está uma bagunça, quando a minha vida está um caos. Até ontem talvez eu tinha uma vida maravilhosa, eu tinha uma vida perfeita, a minha conta no banco estava maravilhosa, estava bem, eu tinha emprego, mas de repente no outro dia eu acordei e tudo se foi. Eu já não tenho mais emprego, estou desempregado, meu dinheiro no banco está acabando. E aqui Deus mostra como agir nessas situações. Como eu faço nessas situações? O que eu devo fazer? Deus, ele não se desespera. No versículo 3 ele fala o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que Deus fez? Disse. Falou. Haja luz, e houve luz. Amém? Agora eu quero que você vá para o versículo 3 de Gênesis 1 ainda. Estamos vendo que a terra foi criada perfeita, algo que veio bagunçou a terra. Deus enfrenta um problema, ele não se desesperou, ele não começou a arrancar os cabelos, ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Amém? Amém. Versículo 13. E houve tarde e manhã, no terceiro dia. 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior governar o dia,
e o luminar menor para governar a noite. Fez também nas estrelas. Deus dispôs o firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Amados, presta atenção comigo aqui. No versículo 14 está dizendo o seguinte: Deus, ele começa a criar os dois, o firmamento, os dois grandes luminares. Ele cria o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Amém? Amém. Agora pensa comigo aqui. No versículo 3, Deus pega e diz: haja luz, e houve luz. Qual é a luz que ilumina o dia? O sol. Só que o sol não tinha sido criado. Nós podemos ver perfeitamente que Deus cria o sol e a lua lá no versículo 14, 15 e 16. Isso não dá um nó na tua cabeça? Deus no versículo 13 diz: haja luz, e a Bíblia fala que houve luz. Só que só no versículo 14, 15 e 16 a Bíblia narra que ele pega, cria um grande luminar para governar o dia, que é o sol, cria um luminar menor para governar a noite, que é a lua, e as estrelas. E como é que ele disse no versículo 3, haja luz, e a Bíblia fala que houve luz? E o sol e a lua ainda não existiam. Ele não tinha feito eles ainda. Que luz é essa? Que luz é essa nesse versículo 3? Que Deus está falando: haja luz, e houve luz. A gente passa às vezes por esses versículos, olha, lê e não vê. Se essa luz fosse o sol, ele não precisaria estar lá no versículo 14 criando o sol novamente. Mas a partir do versículo 14 ele fala que ele criou o sol, colocou lá em cima, esse vai governar o dia. Criou a lua, essa vai governar a noite. E criou todas as estrelas. E que luz é essa que ele disse no versículo 3, haja luz e houve luz? Aleluia! Esse barulho de cérebros pensando é maravilhoso. Eu também fiquei da mesma forma. Que luz é essa? Vai para João, Evangelho de João. Vou ter chegado a espera, não cheguei não. João capítulo 1. Esse negócio está dando nó na sua cabeça? Tá? Ah não, o nó está daí. É a luz que Deus falou, haja luz, e houve luz que está chegando, você está vendo um nó. Amém? João capítulo 1, a partir do versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Aleluia. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Amém. Oh, glória. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio dar testemunho para testificar a respeito da luz. Aleluia. Você está conseguindo entender? Você descobriu que luz é essa no versículo 3? A palavra. Deus, ele precisava arrumar a situação. Ele precisava consertar aquela bagunça. Então ele diz, haja luz. A palavra. Maravilhoso. Em ação. Jesus Cristo, que ainda não era Jesus, era a palavra.
Ele ainda não tinha tabernaculado a palavra em ação. Haja luz. Eu vou precisar da palavra. A palavra é que vai efetuar tudo isso. E a gente vê no versículo 1 falando: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Glória. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Oh, glória. Tremendo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, caramba. A palavra. Deus, quando Ele se deparou com a situação, há algo que estava diferente, uma anomalia diferente de tudo aquilo que Ele tinha programado, tudo aquilo que Ele tinha projetado. Ele, em vez de desesperar, a primeira coisa que Ele fez, Ele liberou a palavra. Maravilha, Luz. Oh, glória. Maravilhoso. Amém, Jesus. Deus amado, em frente ao caos. Deus, quando se depara com os problemas, Ele usa a palavra. Aconteça e vai acontecer. Amém. Tem que acontecer. Amém. Aleluia. Deus é bom. É fiel, Senhor. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a palavra. Essa palavra que nós temos na nossa boca. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8, ele fala o seguinte: vamos lá em Romanos. Vai para lá. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 8. Oh, glória. Diz o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia. Aleluia. O que nós temos feito de frente quando nos deparamos com os problemas? O que nós temos feito quando a nossa vida não está da maneira, talvez nem que Deus tenha programado, da maneira que nós programamos? Quando acontece um caos na nossa vida, quando acontece as tragédias na nossa vida, o que nós temos feito? Nós temos agido à altura do que Deus pede para nós agir? Ou temos nos descabelado, nos arrancado os nossos cabelos? Deus, a primeira coisa que Ele fez foi usar a palavra, colocar a palavra em ação. Ele disse: haja luz. E a Bíblia fala que houve luz. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em espírito, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Quando nos deparamos com um problema, quando nos deparamos com algo que não está de acordo com aquilo que Deus projetou para nós, temos que abrir as nossas bocas e usar a palavra. Mas não qualquer palavra, a palavra de Deus. O que Deus disse ao seu respeito, tudo aquilo que Deus já falou ao seu respeito, você abre a sua boca e confessa: não é dessa forma que vai acontecer. Deus falou desse jeito e é dessa forma que tem que acontecer. E assim eu declaro na minha vida: eu não aceito essa circunstância. Eu digo a essa circunstância: sai agora em nome de Jesus Cristo, porque eu tenho a palavra na minha boca e eu não vou ficar calado vendo essa situação. Aleluia. Mas muitas vezes nós preferimos deitar no chão, começar a clamar ao Senhor, chorar: Senhor, o que eu faço nessa situação? Por que as coisas aconteceram dessa forma comigo? Eu que vivo na igreja, eu vim sentado no banco de ouvido. Ao invés de Deus estar olhando para você e falar: usa aquilo que você já tem dentro de você. Aleluia. Usa o poder que eu já coloquei em você. O mesmo poder que está em mim, está em você. Então use, abra a sua boca e declare, e fale, e vai acontecer. Amém. Aleluia.
não é a primeira vez que eu falo isso aqui, vocês olham para mim com uma cara de que esse cara tá fica, tem até uma expressão que o pessoal usa muito no verso da vida, fala cara de boi e cordeira nova. Não é para te ofender não, mas sabe como é que o boi se porta uma cordeira nova? O boi todo dia ele passa naquele trem, ele está naquele caminho, todo dia ele passa ali, aí um dia o dono vai lá e pinta a porteira, de outra coisa. Aí ele para e pinta a porteira e olha assim, isso não estava aqui ontem. O que aconteceu aqui? Não entendo esse negócio. Estão olhando para mim, mas desse jeito, cara, não estava tudo bem, cara. Mas eu quero te provar. Pode ser doido que eu estou pregando, amado, mas é Bíblia. É a palavra de Deus. Talvez em outro lugar você não está ouvindo isso. Você está ouvindo histórias sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre Daniel, sobre Davi. Mas eu quero te pregar a verdade do Evangelho. Amém. A verdade que Cristo deixou para você. Amém. Amém? Vai para Marcos 11. Nós vamos aumentar a sua fé. Dá uma ajudada na sua fé. Eu quero dar um empurrãozinho na sua fé. Amém. Amém? Marcos 11, a partir do versículo 12. Aleluia. Deus é fiel. Amado, depois dessa palavra, você não entender quem você é e o poder que está dentro de você, você volta domingo que vem, nós vamos dar mais uma injeção. Até você sair daqui pulando, saltando, voando, com os dois pés na cauda do capeta. Amém? Aleluia! Vamos lá, Marcos 11, capítulo 12, versículo 12. Diz o seguinte: no dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão nada a não ser folhas, porque não era tempo de filhos. Então ele disse à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. O que está acontecendo aqui? Jesus está voltando de Betânia. Ele está passando no caminho e Jesus estava com fome. Isso aqui não é nenhuma analogia que talvez o escritor está querendo colocar alguma coisa oculta falando que Jesus teve fome. Ele estava com fome porque ele era como eu e você, e ele estava com fome. De repente já tinha passado a hora do almoço, ele ficou lá pregando a manhã toda, ensinando a manhã toda, sem tomar café da manhã. Quando ele estava voltando para o caminho, a barriga dele rompou, e ele estava com fome. Você sabe o que é fome? É aquele negócio que a barriga está vazia, teu estômago está querendo alguma coisa para você encher a pança. Jesus estava dizendo, ele estava com fome. Aleluia. E ele estava passando, ele olhou para uma figueira e viu que a figueira tinha folhas. E normalmente, se a figueira tem folhas, é regra ela ter frutos. Que a figueira, quando ela começa a nascer as folhas, os frutos vêm juntos. Se ela não tem folha, ela não tem fruto. Amém? Então Jesus dirige aquela figueira para ver se ela tinha frutos. E algumas pessoas pensam que, mas Jesus era Deus. Ele já sabia pelo Espírito, ele podia olhar lá e ver, não, ele era homem como eu e você. Eu, se eu olhar lá na frente, ver um pé de manga e tempo de manga, eu vou lá ver se tem manga. E eu não chego, não, eu sei que tem manga. Não. Ele foi lá ver se tinha manga. Manga não, figo. E está filmando. Então ele foi lá ver se tinha figo. E aí chega e começa a mexer nas folhas, tratando os frutos. E não acha fruto nenhum. Aquela figueira, ela estava no estado de anomalia, tinha algo errado naquela figueira. Ela não estava no seu estado normal. Se ela tinha folhas, obviamente ela teria que ter fruto, mas ela não tinha. E Jesus, ele vira e fala assim, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a Bíblia fala dos discípulos ouvindo isso. E ele segue o caminho. No outro dia, se você acompanhar, depois você lê, eu não vou ler isso. Quando eles voltam, eles estão passando pelo mesmo caminho, quando Pedro olha para a figueira e viu que a figueira tinha se secado. Mas não se secado de qualquer forma. A Bíblia fala que a figueira se secou desde a raiz. Aleluia. Aí Pedro se expõe e fala, mestre, olha,
A figueira que suou, você secou a raiz. Jesus, vamos lá, versículo 20. Deixa eu ler com você aqui. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se que Jesus tinha dito: disse, mestre, olha, a figueira que eu amaldiçoado secou. Ao que Jesus respondeu: tem fé em Deus. Essa tradução, tem fé em Deus, no original, em Cristo, ela quer dizer, tende a fé de Deus. Amém. Tende a mesma fé que Deus tem. A mesma que Jesus tinha. Tem. Ele disse para a figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no momento que ele fala com aquela figueira, aparentemente na figueira não tinha acontecido nada. Os discípulos ouviram, tanto que eles não deram nem bola. Jesus ele pega e fala com a árvore. Eu não sei se naquele tempo era comum a gente ver pessoas conversando com árvore. Hoje em dia a gente vê pessoas batendo o maior papo com as plantas. Naquele tempo eu não sei. Mas Jesus ele pega e fala: ah, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Talvez eles olharam e falaram: Jesus, tá, ó, o sol sentou o miolo dele. Está falando com árvore, ainda mais está não. Está amaldiçoando a árvore, que é pior. Eles não deram nem bola, que aparentemente aquela árvore não aconteceu nada. Ela continuou lá toda vistosa, bonita, verde, cheia de folhas. Mas lá dentro, lá na raiz, aquilo que Jesus falou começou a acontecer. Ela começou a secar. Ela não secou de uma hora para outra. Não. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim. Nós falamos e queremos que faça pipi. E a coisa acontece. Senhor, eu quero um carro. Só que não é assim. Jesus ele declarou a palavra. Ele disse a palavra. E lá na raiz, o que ele falou começou a acontecer. Não dava para se ver a olho nu, mas lá dentro já estava acontecendo. Aleluia. E durante a noite o processo foi acontecendo, porque quando eles passaram pela manhã, tinha terminado. Ela estava seca. E Pedro se assustou. E conosco, às vezes, nós sabemos que a palavra da fé está na nossa boca, está no nosso coração. Nós podemos usar essa palavra que ela funciona normalmente. E nós declaramos, em frente a um problema, em frente a uma situação, em frente a algo que eu preciso, eu pego e declaro a palavra da fé. E fico olhando, esperando para ver o que acontece. E quando não acontece nada, eu abro a minha boca, santa e maravilhosa. Não funcionou. Será que eu precisava ter gente guardando? Será que eu tinha entendido um monte? Deve ser uma lasanha com pimenta à noite. Porque nós queremos que as coisas aconteçam no momento que nós falamos. Só que com Jesus não foi dessa forma. Ele abriu a boca dele e falou, o processo começou a acontecer onde ninguém estava vendo. Onde ninguém podia imaginar que estava acontecendo. Mas estava acontecendo. Talvez se fosse eu e você naquela figueira, nós chegaríamos e falaríamos: nunca mais ninguém com a fruto de ti, segue agora, em nome de Jesus. E escoraríamos lá num tronco e ficaríamos esperando a figueira secar. E talvez o processo estaria começando já, estaria começando a secar desde a raiz. E nós lá olhando. Aí passaria 20 minutos, nada. 1 hora, nada, porque está subindo pela raiz. Com 2 horas a gente falaria: não funcionou. Então a palavra que você deu acabou. Porque você mesmo anulou ela. Você fez uma confissão de fé antes, e logo depois você fez uma confissão de incredulidade. E aquela incredulidade anulou a palavra que deu, anulou a fé. Então, quando nós nos depararmos com os problemas, com as situações adversas, quando nós abrimos a nossa boca e declararmos, esquece se você falou ou não falou,
Vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que está acontecendo à minha volta, eu sei que vai acontecer porque eu declarei a palavra. Aleluia. Aleluia. Às vezes, em caso de enfermidade, quando estamos com alguma situação, um sintoma adverso em nossas vidas, e alguma coisa, e o relatório médico vem e diz: você tem isso, você está com câncer, você está com uma úlcera nervosa, você está com problema no seu rim, no seu fígado, está com uma doença rara. Aí nós nos levantamos em fé e falamos: em nome de Jesus, essa enfermidade, demônio de enfermidade, eu estou ordeno que saia do meu corpo agora. Em nome de Jesus. E o processo começa a acontecer. A cura começa a se manifestar, só que ela começa a se manifestar por dentro. Mas o diabo, ele não fica satisfeito com essa declaração que você fez. Quando sabe que quando você faz uma declaração dessa, o diabo não fica batendo palma para você, falando: é isso aí, vai lá, você pode, não. Ele vai tentar te convencer do contrário, que você está errado, e que o que você está falando não adianta nada. E ele vai e joga mais esse sintomazinho, ele dá mais uma cutucada para doer mais ainda naquela noite. E se você continuar com a sua convicção e falar: Pai, obrigado pela cura, obrigado porque eu não vivo pelos sintomas que eu estou sentindo, eu não vivo pela aparência, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, e o que eu creio é na minha cura, eu sei que eu estou curado, eu tenho certeza que vai funcionar na sua vida. Amém. Mas o que nós fazemos é justamente o contrário. Confessamos a palavra, falando da palavra, ou então pedimos para alguém orar por nós, para que nós sejamos curados. Aquela pessoa ora, no momento nós sentimos a cura no nosso corpo. Quando vamos para casa, o diabo dá uma cutucada. Vamos ver se ele está crendo mesmo. Ai, eu sabia que aquele pastor não era nada. Eu sabia que ele não queria o meu dinheiro. Ai, o que eu falei não adiantou. Aí confessa de novo. Aí fala de novo: em nome de Jesus, eu estou falando pela segunda vez agora. Acabou. Ainda fala assim: agora eu não estou brincando, diabo. Porque na primeira vez Estava brincando. Que horror. Abriu a tua boca, mas falou uma vez, acabou. Amém. Creia que vai acontecer, não importa o que você está sentindo depois, se o sintoma está vindo de novo, se veio mais forte, azar. Creia que você declarou que essa é a verdade, a palavra é essa, e pronto. Glória a Deus. Começa a agradecer, começa a glorificar a Deus. Como a Mara falou aqui, independente da situação, se a sua vida está um transtorno, se a sua vida está uma ruína, se você só anda chorando, começa a abrir a sua boca e rir e agradecer a Deus. Papai, obrigado, porque eu sei, eu sou filho de você, eu sou filho de Deus. Eu sei que a palavra que eu declarei funciona, e eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu começo a dar glória, começo a rir, começo a cantar. Amém. Aleluia. As pessoas vão olhar e falar: você está doido, você está maluco. Mas é o que você crê, é o que está dentro, e é o que a palavra declara. Aleluia. Versículo 23 diz o seguinte: em verdade eu lhe digo que se alguém quiser, se alguém abrir a tua boca e falar para a montanha: ergue, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Essa montanha, esse monte que a palavra fala, são as circunstâncias, os problemas que acontecem. Se você abrir a tua boca e disser, vai acontecer. Crê no teu coração, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia, vai acontecer. Vai acontecer. Porque é a palavra de Deus. E se você crê nessa palavra, não tem como ela voltar atrás. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia fala que Deus zela para que a palavra dele se cumpra. E quando você abre e declara a palavra de Deus, Ele coloca tudo em ação para aquela palavra acontecer. Quando você abre a sua boca e fala, é como se fosse Deus falando, amados. E tudo o que Deus falou aconteceu. Não existe nada que Deus declarou que não tenha acontecido, que tenha falhado. Deus abriu a boca dele e falou, e as coisas aconteceram.
aleluia, aleluia, a luz, a luz. Quando a situação se levantar na sua vida, a primeira coisa que você tem que falar, haja luz. Amém. E comece a falar, comece a declarar. Para te comprovar isso, que você abre Jeremias. Jeremias capítulo 1. Eu não sei quanto a você, mas quando isso veio no meu coração, eu pulei de alegria. Aleluia. E o que vai sair agora, se você não pular, eu vou pular por você. Amém. Aleluia. Eita. Jeremias capítulo 1. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, versículo 1. Ele é manda as coisas. Não, versículo 4. Você está aí, Jeremias? Amém. Quero esperar todo mundo chegar. Amém, Jesus. Para você falar que eu não estou mentindo. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor, palavra de quem? Senhor. O Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Olha o que Deus faz com Jeremias. Ele disse que ele levantou as mãos, tocou na boca dele e falou: agora eu pus as minhas palavras, as palavras de Deus, na tua boca, Jeremias. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Vê, põe-te hoje sobre as nações, sobre os reis, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, para edificares e plantares. O que ele está dizendo com Jeremias? Tudo aquilo que você falar vai acontecer. Se você abrir a sua boca para destruir algo, aquilo vai ser destruído. Se você abrir a sua boca para edificar algo, aquilo será edificado. Aleluia. E olha que estranho, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor: o que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha que negócio esquisito. Deus parece que mudou de assunto. Ele vira para Jeremias e fala assim: o que você vê, Jeremias? Ele fala assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí ele fala: viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Tem uma coisa legal. Parece, não estamos mudando de assunto. Ele pergunta para Jeremias: você está vendo? É uma vara de amendoeira. E talvez ele estaria vendo uma vara de amendoeira mesmo. Deus confirma: disse bem, viste bem. Eu velo para que minha palavra se cumpra. Que trem doido. O que tem ele velar que a palavra dele se cumprir? Que Jeremias está vendo uma vara de amendoeira. Se Jeremias tivesse falado: eu estou vendo, olhando assim, aquela vara de amendoeira tinha que se transformar. Se Jeremias abrisse a boca dele e falasse: eu estou vendo uma mandioca grande, um gerimum, aquela vara de amendoeira teria que se transformar no gerimum, porque era de
estava aqui, Gilmar estava louvando, eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei desse versículo. E pensei nisso. Eu estava pensando, que puta, eu vou colocar no lugar da vara da amendoeira. E Deus falou comigo, quem te falou que Jeremias estava vendo a vara da amendoeira? Foi o que ele falou. Não quer dizer que ele estava vendo a vara da amendoeira. Talvez ele não estava vendo nada. Mas ele falou, estou vendo a vara de amendoeira e a amendoeira apareceu. Aquilo que você declarar. Aquilo que você falar. Vai acontecer. Não importa a situação que você esteja vendo. Talvez você está vendo tudo destruído. O casamento destruído. As finanças arruinadas. Abra a sua boca e fala, eu vejo meu casamento. Eu vejo minha conta no banco farta. Eu vejo meu emprego chegando amanhã. Aleluia! O que você está vendo? Pense no seu problema agora. Que você abrir a sua boca para falar. Vai acontecer. Se você abrir a sua boca, a palavra de Deus vai ter que acontecer. Se você estiver de manter um susto na sua frente, e falar, eu estou vendo um corolla. Vai ter um corolla. Aleluia! Mas lembre-se, vai começar na raiz. Aleluia! Vai começar na raiz. Outro dia eu olhava e vi um porta. Eu vejo que é e começou na raiz. Oh, glória. E hoje eu estou realmente vendo. Agora eu estou vendo um Honda. Lá na raiz dessa coisa. Estava vendo um Corcel 2, 80 aí. 8,5. Mas aí ele olhou para aquele Corcel e falou assim, eu vejo um Corolla. Agora ele está vendo um Corolla. O que você está vendo? O que você está vendo? Mas não diga. Diga o que está dentro. Não diga o que você está sentindo. Não diga o que está acontecendo na circunstância. Diga o que está dentro. Diga a palavra de Deus. O que a palavra fala a seu respeito. Talvez hoje você olhe para o seu marido e vê um incrédulo, um bebum, um cara que chega bêbado em casa, grosso, um cavalo. Mas você olha e fala, eu vejo um príncipe. Eu vejo um pastor. Amém. Eu vejo um grande homem de Deus. E quando ele chega Deus em casa, ele fala, fala, homem de Deus. Serra a Deus Altíssimo. Fala, abençoado. Fala, profeta das nações. Amém. Fala, profeta das nações. E vai acontecer, porque essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Não declare o que você está vendo,
Não declare o que você está sentindo, declare o que você está crendo. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque a palavra de Deus te garante isso. Aleluia. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem. Se ele dissesse, eu estou vendo uma grande jaca, ele diria, viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. E quando você abrir a sua boca e falar, eu estou vendo o meu casamento restaurado, Deus lá do alto vai falar, eu velo para que a minha palavra se cumpra. E vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não importa se vai demorar, mas vai acontecer. No momento que você declarar, a raiz do problema vai começar a secar. Ou talvez você está no deserto, mas quando você declarar, a raiz vai começar a brotar. Você acabou de começar aqui? Já começou na sua vida. Já começou na sua vida. Persevere e continue crendo. Comece a agradecer. Comece a agradecer a Deus pelo milagre que já aconteceu. Na raiz já está acontecendo. Já está acontecendo. Obrigada, Pai. Sabe por que eu te mostrei a fachada do prédio? Já aconteceu. Já começou a se manifestar.